Existem diferentes formas, né, que se pode se ganhar dinheiro com a computação em nuvem. E, em geral, a gente classifica em três, tá? Falando sério agora, bora ficar rico com computação em nuvem? Tu gostou da ideia, né? Mas é claro que é uma brincadeira. O objetivo desse vídeo não é te ensinar a ficar rico com a computação em nuvem. Até porque se eu soubesse como ficar rico com a computação em nuvem, talvez eu não estaria aqui dedicando todo esse esforço, né, para te ensinar da maneira mais tranquila, da maneira mais suave, esses conceitos tão importantes sobre redes de computadores, certo? Mas o que a gente vai ver nesse vídeo aqui é um entendimento sobre os diferentes tipos de modelo de negócio e tipos de nuvens computacionais que proporcionaram com que vários provedores de serviço de computação em nuvens realmente ficassem ricos com a utilização desse paradigma da computação em nuvem. Então, bora lá? Yes! Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria te convidar para você me seguir lá no Instagram, tá? No @RicardoTombesi. Aproveita, eu deixei um material muito legal para vocês lá, tanto sobre a parte de hacker ético, como a parte de computação, de redes de computadores, né, que você pode baixar gratuitamente e aprimorar os seus estudos. Então, fechando esse pequeno parênteses, vamos lá que o conteúdo hoje está muito interessante. Bom, eu comentei com você que eu ia te explicar sobre os modelos de negócio possíveis, né, para a utilização de computação em nuvem. Mas talvez você não saiba nem o que é um modelo de negócio, então primeiro eu queria fazer uma breve retrospectiva a respeito disso. De uma maneira muito simples e fácil de entender, tá? Um modelo de negócio é uma espécie de uma receita de bolo, vamos dizer assim, de como que você ganha dinheiro com alguma coisa. Então eu vou te dar um exemplo. Se você tem alguém que vende pipoca, qual que é o modelo de negócio dele? Ele tem que conseguir comprar lá os grãos da pipoca, ele tem que ter o domínio, né, o know-how que a gente diz aí, a respeito de como que faz uma pipoca gostosa, que as pessoas realmente queiram, e depois ele tem que ter uma estimativa de preço que ele vai vender para um cliente e no final tem que dar lucro, certo? Então isso é um exemplo de um modelo de negócio. Aplicado dentro da computação em nuvem, existem diferentes formas, né, que se pode se ganhar dinheiro com a computação em nuvem. E, em geral, a gente classifica em três, tá? Quais seriam essas formas, então? Nós temos uma infraestrutura que ela é oferecida como um serviço, nós temos uma plataforma que pode ser oferecida como um serviço, ou nós temos um software que pode ser oferecido como um serviço. A gente vai ver cada um desses aí, pode ficar tranquilo que vai ficar bem facinho para você entender, tá? A infraestrutura como um serviço, ela vem a ser assim a forma mais simples, mais básica que se tem de computação em nuvem. Por quê? Basicamente o que a gente faz através dela, tá? Um provedor de serviço de computação em nuvem, ele oferece lá os seus servidores, o seu espaço de armazenamento em disco, né? O seu processamento, ele vende isso, ou seja, essa infraestrutura como um serviço. Então o cliente ele pode contratar esses serviços, né, para utilização, ou seja, ele tem uma máquina remota e ele paga por isso por mês, né, o que a gente chama lá na área de negócios uma forma de recorrência. Muito bem, além disso, esse paradigma da infraestrutura como um serviço é possível também de se oferecer outros tipos de serviços adicionais. Vamos supor, o provedor ele pode oferecer serviços de segurança, ele pode oferecer serviços de backup, o que é muito importante, né, se fazer os backups a respeito dos dados que são utilizados dentro de um sistema computacional e dentre outros também, tá? Na infraestrutura como um serviço é oferecido também o que a gente chama de elasticidade na computação em nuvem. O que vem a ser isso de uma maneira simples? É a possibilidade de a gente adicionar mais recursos computacionais conforme o cliente deseja ou remover esses recursos caso o cliente não queira mais. Por quê? Porque lá do ponto de vista do provedor, né, ele vai ter esses computadores que ele pode adicionar conforme a necessidade e retirar ou desligar também, tá? Então é através disso que se proporciona essa questão da elasticidade na computação em nuvem. O segundo modelo que nós temos, que é a plataforma como um serviço, ele está muito ligado com a questão da implantação e desenvolvimento de soluções dentro da nuvem. Então, através dessa plataforma, é possível que seja oferecido então ferramentas para a implantação de novos serviços na nuvem ou até mesmo de desenvolvimento de softwares voltado para a computação em nuvem propriamente dito. O terceiro modelo que nós temos, então, o software como um serviço, ele vem a ser assim, ó, uma forma de se minimizar o ônus que se tem com o desenvolvimento de software. Vou dar um exemplo para você. Antes eu falei sobre a questão do backup, né, que é tão importante se fazer na nuvem. Então, por que se faz o backup? Compartilhando aí com você uma dica extra, né? Existe um tipo de ataque que a gente chama de ransomware, né? Então ele é um ataque que ele pode criptografar todo um sistema computacional. Até mesmo o que está na nuvem, ele pode criptografar. Então se você tem
um backup que é feito através de uma nuvem computacional que vai estar lá dentro de uma outra pasta, de um outro sistema que vai ser inacessível através do teu sistema computacional propriamente dito, né? Ele vai estar protegido. Então, através disso, é possível que você tenha essa proteção na nuvem e esse software de ransomware, então, né, que eu queria compartilhar. Por que eu falei do ransomware? Porque ele é um software que ele vai aplicar uma técnica de criptografia. Muitas vezes essa criptografia, quanto mais sofisticada, melhor é o ransomware. Então imagina, se um atacante ele quer desenvolver um software de ransomware, ele precisa ter conhecimentos avançados sobre criptografia. Mas existem várias soluções de ransomware que eles são oferecidos como um software, como um serviço. Ou seja, é possível que um atacante ele não precise desenvolver de fato o seu ransomware, né? Mas ele contrata esse software e ele simplesmente compartilha com o desenvolvedor os lucros obtidos. Ou seja, para quem está na ponta, na execução, se ganha tempo e se ganha eficiência. E você abre mão simplesmente de uma parcela dos lucros, digamos, né? Então é um modelo, claro que um modelo assim, por que eu estou compartilhando? Não é na intenção de que você use esse software, é que você tenha o conhecimento, que você compartilhe sobre as questões de segurança, né? De um ponto de vista muito ético, o que a gente chama de hacker ético. Muito bem, então fechando o parênteses a respeito dessa questão do software como um serviço, agora a gente sabe como se ganhar dinheiro com a computação em nuvem. Pode-se fazer através da infraestrutura como um serviço, plataforma como um serviço ou software como um serviço. Mas existem ainda as questões dos tipos de nuvem. Por quê? Porque é possível que você faça combinações desses modelos de negócio em relação aos tipos de nuvens existentes. Então, quais seriam esses 3 tipos de nuvem? Os 3 principais, né? Nós temos a nuvem pública, nós temos a nuvem privada e a nuvem híbrida. Bom, o que seria a nuvem pública? Esse vem a ser assim, a maneira mais simples de se ganhar dinheiro através dos provedores de serviço de nuvem, né? Então, normalmente, o que se faz? Você tem uma nuvem que é compartilhada por várias empresas, tá? É claro que isso aí ele tem vantagens, mas também tem desvantagens. Quais seriam as vantagens? O preço, né, pessoal? Porque imagina o seguinte, se você tem um provedor de computação em nuvem, o administrador, né, o dono, né, desse provedor, ele pode comprar uma grande quantidade de recursos computacionais e ele vai pagar um valor muito menor porque ele está comprando em quantidade. Além disso, ele pode ter uma equipe de TI, assim, uma equipe de TI perfeita, né, uma equipe de TI dos sonhos, aquela equipe que tem assim a melhor capacitação possível dentro da computação em nuvem. Mas ele oferece lá para as empresas através de um valor muito irrisório. Mas, como qualquer outra coisa que nós temos na vida, né, também existem desvantagens. Qual que é a principal desvantagem? É a questão do compartilhamento dos dados, né? Por quê? Porque quando a gente diz a questão da nuvem, né, a gente fala muito assim sobre a rede de sobreposição ou camada de overlay, é outro termo que se usa aí, né? O que seria isso? É a questão do seguinte, em nível físico, todas as empresas estão compartilhando os seus dados. Claro, mas então eu contratei um serviço em nuvem, mas eu acho que não está compartilhado. Na verdade, ele não está compartilhado em nível lógico, mas em nível físico sim. Então as empresas que se preocupam a respeito disso, elas têm, né, esse risco, essa preocupação sobre a segurança dos dados, elas costumam a não contratar serviços, né, de computação em nuvem quando a nuvem é pública. Então, mas claro, existe aí uma fatia de mercado específico, né, para as empresas que vão de fato aderir a esse modelo. Então, para suprir essa necessidade, né, essa carência aí da questão da computação da nuvem pública, existe a nuvem privada. Qual que é o princípio da nuvem privada? A empresa ela passa a ter a sua própria nuvem. Então, ela vai construir a sua nuvem, ela vai comprar os recursos e ela vai ser responsável por administrar toda essa questão da elasticidade, de adicionar e remover recursos, porque ela quer assumir esse ônus e ela se preocupa com a sua segurança, tá? Então, claro que existe a questão do benefício que a gente tem aí dessa questão de se ter esse maior segurança, mas o custo também, né, de administrar e manter os profissionais que vão gerenciar essa nuvem também é um pouco mais elevado. Bom, mas aí você pode estar se perguntando, olha, nós estamos falando aqui sobre formas de ganhar dinheiro, né, em relação à questão da computação em nuvem. Por que a nuvem privada ela é importante? Porque se você for um empresário, é importante que você saiba disso. Talvez você queira ou talvez você não queira contratar uma nuvem pública. Então você pode criar a tua própria rede, né, a tua própria nuvem privada, administrá-la e aí garantir talvez algumas particularidades do funcionamento do teu negócio.
Bom, entendido o que é a nuvem pública e a nuvem privada, vamos ver então a questão da nuvem híbrida. A nuvem híbrida, ela vai combinar os benefícios da nuvem privada e da nuvem pública. Por quê? Porque a empresa, normalmente, ela vai escolher de colocar na sua nuvem privada somente aquelas informações mais sensíveis, né, que tratam talvez sobre regras do negócio e tudo mais, mas vai alocar parte dos seus dados numa nuvem pública, onde talvez assim sejam informações que não são tão relevantes, né, que podem de fato não se ter todo aquele nível de segurança necessário. Bom, agora você já sabe quais são os principais modelos de negócio que são passíveis na computação em nuvem, conhece as diferenças, né, entre eles e também quando que se aplicam em referente a diferentes tipos de nuvem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveita, né, não esquece de dar like aqui, de compartilhar e de se inscrever no canal também. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!